Alguma vez, uma história, um livro, uma pintura mexeu tanto com alguém a ponto de mudar a forma como se vê o mundo? É exatamente sobre esse poder, o poder da arte e da literatura, que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá, direto ao ponto. O que é que faz uma obra de arte ser, bem, uma obra de arte? Por que certas combinações de palavras, cores ou sons conseguem nos arrepiar, nos fazer rir, chorar, enfim, sentir tanto? É esse o mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Para organizar a nossa conversa, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, entender o que é a essência da arte. Depois, a gente foca na literatura, a arte da palavra. Daí, viajamos por alguns movimentos, o romantismo com o coração na mão, o realismo de pé no chão e outras formas e ideias que surgiram. E para fechar, vamos pensar juntos em como a literatura, no fim das contas, nos humaniza. Então, vamos começar pelo começo, pela essência da arte. O que é que a gente está vendo de verdade quando para na frente de uma obra? A palavra arte vem do latim ars, que quer dizer habilidade, um jeito de arranjar as coisas. E é isso mesmo. A arte é uma representação simbólica da realidade. Mas não é um espelho fiel, tá? Pense mais como um vitral. A realidade é a luz que passa por ele, mas a obra em si é moldada, colorida pelos valores, pela cultura de quem a fez e da época em que foi feita. Para ficar bem claro, vamos pensar na diferença entre um texto artístico e um texto, sei lá, jornalístico. O jornalístico quer informar, ser objetivo. É tipo um manual de instruções. Faça isso. Já o texto artístico é subjetivo. Ele quer provocar, evocar sentimentos. Ele não diz o que sentir. Ele abre a porta e nos convida para sentir alguma coisa. Beleza? Agora que a gente já tem essa base sobre arte, vamos afunilar um pouco. Vamos falar da literatura, a arte que é feita de palavras. Então, a matéria-prima da literatura é a palavra. Simples, né? Mas aí que está o pulo do gato. Na literatura, não importa só o que está sendo dito, mas principalmente como está sendo dito. É a tal da expressão estética. Pensa assim, as palavras são como notas musicais. Qualquer um pode tocar as notas de uma música, mas é o jeito de tocar, o ritmo, a emoção, isso é o que transforma som em arte. Com as palavras é a mesma coisa. E agora a gente entra de cabeça nos movimentos literários. Nossa primeira parada, o romantismo. Aqui, o coração fala mais alto. É o triunfo da emoção, sem rodeios. Olha só essa imagem do Goya. É forte, né? É um verdadeiro soco no estômago. Não tem nada de bonito aqui no sentido clássico. O que tem é drama, é desespero, é a dor crua da guerra. Isso é o romantismo em estado puro. A emoção acima de tudo, o individualismo no centro do caos. O romantismo foi basicamente a revolução do eu. O mundo passou a ser visto de dentro para fora, sabe? É o subjetivismo total. E como o mundo real muitas vezes era frustrante, o que o artista romântico fazia? Escapava, fugia para os sonhos, para a natureza, para um passado idealizado. Falando em idealização, tudo era exagerado. A mulher amada era um anjo, o amor era inatingível. E claro, tinha o nacionalismo, aquela exaltação da pátria, dos heróis. Era tudo muito intenso. Bom, depois de toda essa tempestade de emoções do romantismo, veio uma virada. Era a hora do realismo. O lema agora era outro. Chega de sonho, de idealização. Vamos olhar o mundo como ele é, de verdade, sem filtro. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Foi uma virada de chave completa. Onde o romantismo colocava a emoção, o realismo botava a razão. Onde era subjetivo, virou objetivo. A fantasia deu lugar a um retrato que se pretendia fiel da realidade. É o oposto, ponto por ponto. Então, qual era o credo do escritor realista? Primeiro, veracidade. Contar histórias que poderiam acontecer na vida real. Nada de castelos mal-assombrados. Segundo, foco no presente, no aqui e agora. E para fazer isso, era preciso uma observação quase científica da sociedade e das pessoas. E o mais importante, a arte virou uma ferramenta de crítica social. A ideia era mostrar as feridas da sociedade para ver se de alguma forma elas pudessem ser curadas. E se o realismo já era pé no chão, o naturalismo foi o realismo elevado à 10ª potência. Foi mais longe ainda. Aqui, o ser humano é visto como um produto do meio, da genética, das circunstâncias. É quase como um bicho, sabe? Determinado pelos instintos. Enquanto o realismo podia focar nos dramas psicológicos de um burguês, o naturalismo pegava, por exemplo, um cortiço inteiro e mostrava como aquele ambiente coletivo moldava e destruía as pessoas. É uma visão bem mais crua e determinista da vida. Ok, a arte nunca para quieta, né? Depois dessa imersão na realidade, surgiram outras reações, outros caminhos. Agora a gente vai ver duas delas, o parnasianismo e o simbolismo. Primeiro,
O parnasianismo. Pensa numa galera que olhou para o sentimentalismo do romantismo e para a crítica social do realismo e disse: chega! O lema deles era a arte pela arte. Ou seja, a arte não tem que servir para nada, não tem que ensinar, não tem que denunciar. A única função da arte é ser bonita, ser perfeita. E como eles faziam isso? Com total impessoalidade. Nada de eu no poema. O foco era o culto à forma perfeita. O poeta parnasiano se via como um artesão, um escultor de palavras. Cada verso era trabalhado, lapidado, até ficar impecável, como uma estátua grega. Aliás, a inspiração deles vinha muito daí, da arte clássica, da mitologia. Tudo bem, a forma é perfeita, o poema é lindo. Mas e o que tem dentro? E o mistério, os sonhos, a alma? Com essa obsessão toda pela superfície, pela forma perfeita, parecia que algo importante estava ficando de fora, não acha? Pois é, e a resposta para essa falta veio com o simbolismo. Aqui, a lógica é outra. Em vez de descrever, a ideia é sugerir. É um retorno à subjetividade, mas uma subjetividade muito mais profunda, misteriosa. A linguagem busca a musicalidade, o ritmo, e o foco se volta todo para o subconsciente, para o mundo dos sonhos, para tudo aquilo que a gente não consegue explicar direito com palavras. Ufa! A gente passou por um monte de ismos, né? Romantismo, realismo. Mas agora, para fechar, vamos voltar para a pergunta mais importante de todas. Ok, a literatura muda, as formas mudam, mas no fim do dia, para que ela serve? Por que continuamos a ler histórias inventadas? Essa frase resume tudo de forma brilhante. A literatura nos humaniza porque ela nos dá a chance de viver outras vidas. Quando mergulhamos num livro, nos identificamos com personagens, sentimos o que eles sentem. É um exercício de empatia. E esse caminho para a empatia é quase um passo a passo. Uma história começa e, de repente, estamos habitando a vida de um personagem. Passamos a ver o mundo através dos olhos de outra pessoa. E o resultado? A nossa própria perspectiva se expande, se transforma. Saímos da leitura um pouco diferente de como entramos. E isso é o mais incrível. A ficção, que é por definição uma mentira, uma invenção, ela consegue nos ensinar uma verdade sobre a realidade que às vezes nem o documentário mais fiel consegue mostrar, porque ela fala das nossas verdades internas, dos medos, dos desejos, daquilo que nos torna humanos. Então, depois de toda essa viagem pelos movimentos, teorias e ideias, a questão que fica é essa. É uma pergunta para cada um levar consigo. Qual foi a obra, o livro, que mais nos transformou, que nos fez ver o mundo e talvez a nós mesmos de um jeito totalmente novo? Fica aí a reflexão.